Amém. Deus sempre tem luz para os seus filhos, Ele sempre ilumina os seus. A coluna de fogo iluminou Israel, mas não iluminou os egípcios. Escureceu para os egípcios. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele era a luz do mundo naquele dia e Ele é hoje a luz do mundo. Mas aqueles que não quiseram andar com Ele, não tiveram Ele como luz, e sim como trevas. Então Deus sempre trabalha através da sua palavra. As pessoas não veem, mas Ele sempre é a luz do momento. São João capítulo 9, versículo 29 em diante. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Senhor, eu quero ver da forma correta, porque como os fariseus diziam que estavam vendo, mas era o pecado que estava neles e eles não percebiam, enquanto que o Senhor trouxe uma sentença para eles: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quanto, Senhor, que era preferível ser cego, não saber, não ter conhecido o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não ter conhecido o profeta como profeta, para depois dizer que vê e permanece no pecado. Ajuda-nos, ó Deus, queremos mais de Ti. Entra em nosso ser, transforma-nos segundo a Tua boa vontade.
pois cremos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Depois de muita coisa que já ouvimos, vamos hoje falar de coisas singelas. Eu desejo falar hoje ao lado de quem você estaria. Três classes de crentes, parágrafo 151. Se você houvesse vivido nos dias de Noé, com qual grupo haveria se identificado? Estaria dentro da arca ou morrendo afogado? Haveria ficado ao lado da igreja daquele dia ou ao lado de Noé, o profeta? Se você houvesse vivido nos dias de Moisés, haveria você crido na mensagem de Moisés, a qual foi provada e vindicada por Deus? Ou haveria você posto ao lado de Datã e Abirão e Coré, aos quais disseram a Moisés: tu não és o único homem santo? Há outros que podem também fazer estas coisas que tu fazes. Você teria que haver estado num destes dois grupos. E hoje também você tem que estar num destes grupos. Muito bem. Você já pensou que lado você estaria? Nos dias de Noé, é fácil falar, eu estaria com Noé. Só que foi só a família dele. Você não foi, não. Foi só a família e não achou mais ninguém naqueles dias. Não tinha ninguém que cresce nele. Tem hora que fica assim, mas é a família, né? A família que entrou. Jesus veio, nem a família dele, quando Jesus veio na terra, nem a família. Em Nazaré ele teve que orar, impondo as mãos, porque ele era daquela terra, e ele já diz, olha, o profeta não é bem quisto na sua terra. Ele tem que pregar em outras terras, em outros lugares. Mas ele veio para a terra dele. E o importante é que cada um de nós somos enviados para o nosso lar, para a nossa terra, para a nossa família, para a nossa cidade. Alguém diz, não, eu já fiz tanta coisa errada, eu vou mudar de cidade para mim começar uma vida cristã diferente. Não, o seu lugar é testificar aí mesmo onde você fez tanta coisa errada, começar a fazer coisa certa. Para que os outros vejam que tem havido uma mudança na minha vida, na sua vida. A família tem que notar que houve uma mudança. Que é fácil você mostrar para os outros. Lá no emprego, quer mostrar que é uma boa pessoa. Conversando com as amigas, com os amigos, quer sempre mostrar que é uma boa pessoa. Mas o lugar de provar que é uma boa pessoa é dentro de casa. É dentro de casa. Vocês estão me escutando? É o marido provar para a mulher. A mulher provar para o marido. Os filhos para os pais para os filhos. Porque todo mundo de fora gosta de nós.
Os de fora, não conhecem nós, não sente nosso CC, né? Nosso cheirinho forte. Eles não sentem. Eles não escutam as nossas palavras rudes. Ele diz, o Santo Osmar. Agora, se comer sal com o Santo Osmar, vai tirar o santo logo. Entende? E você vai ver o que é. E é dentro do lar. Dentro do lar, é dentro do parentesco. É dentro da própria igreja que você vai mostrar. Porque quem entra, entra. Tem hora que você não sabe como que Noé conseguiu pôr a família lá dentro. Está dando um. Você não sabe. Como? Tá bom. Como que Noé conseguiu pôr a família dentro? E a família que é difícil crer em você? Jesus não conseguiu pôr muito da família? Tinha que pegar a gente fora. Os crentes mais próximos foi os mais difíceis para poder ouvir, crer e aceitar Jesus. Então, para crer em nós, os de perto, a gente tem que fazer, como diz aí, das tripas ao coração. Mostrar para a pessoa o que você é, que você foi mudado, que você foi mudado. A gente tem que mostrar aí, meu Deus do céu, como isso dá trabalho para a gente. E é uma natureza que você luta contra ela a vida inteira. É uma natureza que te persegue. Irmão Brando diz que esse carrapicho vai atrás de você até o fim. É o carrapicho, essa natureza humana. Você tem que lutar contra si mesmo, não é contra os outros, contra si mesmo. Você já notou isso, todo mundo fala bem de você. Mas se a sua mulher pudesse largar de você, ela largava. Como já tem muitos sem mulher e sem marido. Vocês não acham ruim não, né? Vocês não acham ruim? Vocês que estão sem mulher e sem marido, não acham ruim não? Simplesmente, eu quero que vocês admitam vossa natureza. Quando você aguenta, você encontra alguém que te suporta, vai até a morte. Como que vai? Vai bem, vai bem. Bem, mas a coisa tá fritando. Agora tem uns que não aguentam, irmãos. Tem uns que já largam logo, já troca de marido, troca de mulher, porque eles não aguentam. Não aguenta o jeito daquela pessoa, fala pouco demais, outro fala demais, um fala pouco demais e o outro fala demais. É dois extremos. Então você tem que notar isso. Um intromete na vida alheia, não olha a sua. Se você começar a olhar para si próprio, tem tanta coisa para você consertar que não dá tempo para olhar na vida da pessoa que está pertinho de você. Você tem muita coisa para consertar. Amém? Hoje não vai ser mistério, não. Hoje é mistério da vida mesmo, mistério do lar, mistério, assim, os mistérios. Esses mistérios que ficam escondidos dentro de casa. Mas está clarinho. Você vai casar, você está vendo essa moça como ela é, esse rapaz como ele é. Ninguém engana o outro. É aquilo ali. Depois que casa, piora um pouco. Mas é aquilo ali. Não, vai melhorar, mas piora um pouco. Tem que piorar para depois melhorar. Você piorar, sofrer, para depois melhorar. A necessidade disso. Mas isso está no viver nosso, está na nossa carne. A gente não consegue desprender desse carrapicho da gente. Mas dê graças a Deus quando tem alguém que te engole, suporta. Casou, tem uns que ficam a vida inteira. Eu casei, né? Tem que aguentar. Casei, tem que aguentar. É assim.
não é? Eu casei, tem que aguentar, tem que suportar ela, tem que suportar ele. A vontade mesmo era mudar a palavra, suportar. Tem que sepultar ele, tem que sepultar ele. Lá dentro, a coisa assim. E de solteiros, olha como engole um ou outro. Que olhos ela tem. Parece um jabuticaba, olha. E ele, mas que galãzinho. Cabelinho dele cai na testa, aquela coisinha toda. Né? Mas que belezinha. É um amor. Gente, depois vai para o casamento. E casamento não é lua de mel. Tem muitos abrigos na lua de mel mesmo. Na lua de mel já faz um fel, já leva a garrafa pronta. Mas não é só lua de mel, não é só festa. Não é ver gente ao seu lado. É momento sozinho depois, é sem dinheiro, sem saúde, sem a roupa que precisa, sem o calçado que precisa. Oh, mas quando é solteiro, solteira, papai e mamãe faz de tudo. Você vai ver, depois de casar, você vai arrumar um marido que faz de tudo. Vai arrumar uma mulher que faz de tudo para você. Mas quando solteiros, pedir um tênis, papai vai lá. Quanto custa? R$200. Não quero um de 80, viu, papai? Quero um de 200. É, filho. Oh, mas isso custou para mim ganhar, viu? Vai 15 dias de serviço. É, mas eu quero. Para você não ver o bicão do filho, a bicona da filha. Então você vai lá, olha, eu tenho feito alguma coisa talvez assim, mas eu deixo o povo com o bico deles. Eu deixo eles criar bico até. Deixo ele criar bico. Porque se você for olhar para isso, tem que saber que depois o esposo não vai dar conta dessa moça e a esposa não vai dar conta desse filho nosso. Não vai dar conta. Peça a Deus, pastor, fala positivo que é melhor, você é muito negativo. Eu sou realista. Eu sou um velho de 53 anos. Agora eu vou falar que sou velho. Estou falando do natural. Já estou vivido, eu sei muito bem disso daí. Mas você tem que notar sua natureza, sua vida, porque você é do jeito que você é. Porque o único que pode suportar você é... Meu Deus do céu. Não vai encontrar fácil alguém que Cristo entra também, Zé Melo. Cristo entra lá e suporte a gente. Que é Cristo, mas tem hora que é Cristo. Você tem que encontrar, é Cristo, mas é Cristo uma mulher. Ô mulher, seja meu Cristo. Ô marido, seja meu Cristo. Tem hora que é difícil você encontrar um Cristo, um ungido. Mas sabe o que está na minha mente? Quem te aguenta? Só você mesmo. Só você mesmo. E aí você chora suas mágoas sozinho, faz seu café e toma sozinho, lava suas roupas chorando, mas sozinha, faz o almocinho, que a panelica, sozinha, sozinho. Porque essa é a vida. Essa é a vida. Amém. Vocês pensam que é fácil? Tem gente de toda natureza e nós temos que entender isto. Tem uns que é fácil de suportar, tem outros que você só suporta por força da palavra, por força da moral. Só suporta por isso. Não que... eu estou engolindo, sossegado. Tem hora que esse marido é um espinho na garganta. Essa mulher é um espinho na garganta. E tem que saber como engolir. Ou tirar esse espinho. O que vai fazer?
E Jesus, você pensa que o que ele era? Manso, quando você vê ele com amor. Mas e a hora que ele pega o azorrague? Eu não queria estar perto dele. Certo? Tem muita gente que quer irmão Branham na caçada. Pesca, caça. Irmão Branham, fez isso, fez aquilo. Irmão Branham contou esse testemunho disso, daquilo. Mas querer irmão Branham, quando ele está no púlpito, eu teria medo de ficar na plateia. Hoje vocês ficam tudo sossegados, que vocês sabem que nós não conhecemos a vida de vocês. E que muitas coisas talvez podem até ser faladas propositalmente, como o irmão Branham disse que Jesus falou proposital também. Mas irmão Branham conhecia, quantas vezes do púlpito ele conhecia o que estava acontecendo na congregação. Ele disse que se ele falasse o que ele via, na hora das pregações, o que ele via, ia dar desquite, divórcio até. Ele fechava a boca, ficava quietinho e deixava só para a hora do discernimento, senão com a pessoa sócia. E mostrava para ela o que o Espírito Santo estava mostrando para ele. Então tem coisa que não é fácil. O irmão Branham diz, olha, eu poderia pegar estes pregadores, estes homens, e colocar no meu colo e dar um pouquinho de protoplasma do Evangelho para eles. É uma vitamina. Vai mudar de vida. Começar com pregadores. Você pensa bem, que chega no mesmo. Mas porque o pregador precisa mais ainda. Se há um que precisa apanhar mais é o galo, que eu gosto de cantar. Então, ao lado de quem você estaria? Os fariseus ficaram do lado do sacerdote. Porque eles disseram, o nosso sacerdote não é como esse Jesus de Nazaré, que os outros chamam ele de profeta. Mas nunca. Nosso sacerdote, ele é benévolo. O irmão Branham prega isso e fala. Ele é benévolo, é manso, nosso sacerdote. Agora, você viu o que ele fez? Pegou uma azorrague, bateu no povo, falta de respeito, abriu a gaiola, soltou os passarinhos do povo, soltou o gado, soltou as ovelhas, foi lá no aprisco, abriu a porta, sai tudo, meteu o correio. Mete o rei, fazer uma limpeza, e logo olhou para ele e disse, não façais da casa de meu pai covil de salteadores. O zelo da tua casa me consome. Ele diz, o zelo da tua casa. Consumia ele, e tinha hora que ele tinha que chegar ao azorrague para fazer uma limpeza no templo. Muitas vezes nós vamos usar só azorrague, mas não usa o vestidinho. Vamos usar o azorrague, mas não usa um sapatinho. Não sei se vocês me entendem. Antes de usar um azorrague no lar, então vamos dar o que comer, o que beber, o que calçar, o que vestir. Aí depois vem uma correção, o azorrague. Depois que Cristo nos deu tudo o que Ele deu, hoje Ele está dando outra coisa. Outra coisa, uma correção. E a correção começa no Osmar. Você entende? Não começa nem na minha esposa, começa em mim. Tem que começar aqui. Até na casa do baianinho, que nem zela daqui. Senão na casa da irmã Tereza, né? A Zuma, que zelam daqui. Eles procuram zelar disso daqui. Mas começa na minha vida. Começa no púlpito, diz o profeta. Começa aqui. Ao lado de quem você poria? Você tem que ver que tem os dois lados. Jesus tanto era amável, como também tinha um amor corretivo. Porque o amor é corretivo. Ele era amável, mostrando, expondo apenas a sua forma humana. Mas logo ele tinha que mostrar que a correção vem de Deus. E se eu sou filho, eu quero ser corrigido. Se a esposa é filha, tem que ser corrigida. Ela tem que dar graças a Deus quando tem um marido que a corrige. Porque é fácil ser corrigido pelo... É fácil ser corrigido.
É fácil aceitar correção. Até se admite alguma coisa que o patrão faça, que o patrão fale. Mas que o marido fale, não. Tem gente que é se enerva de todo jeito, né? Não quer que ninguém fale comigo. E quando levanta desse jeito, você já sabe. Você já não fala. Você fica quietinho para não apanhar. Não é assim? Todo mundo tem que aprender a não instigar. Ficar cutucando para brigar. Tem que ter um que apazigua. E é tão difícil. Pacificador. Que Jesus diz, bem-aventurados são os pacificadores. Que qualquer coisinha que tem, ao invés de pacificar, já chega ali, bota mais, joga álcool, e aí pega fogo mais, até neles, aí explode na mão deles mesmo, a vasilha de álcool. Tentando ajudar. Nos dias, eu quero chegar nos dias de Jesus, porque nos dias de Noé, você sabe, só 8 entrou na arca e a bicharada. Nos dias de Moisés, era Moisés. Depois um dia Moisés se enervou, agitou, irritou. E por causa daquilo Deus falou para ele, você não vai entrar em Canaã. O próprio Deus tinha dito, não tem um homem mais manso na terra do que Moisés. Deus testifica de mim e de você. Aí depois o que Moisés fez? Ficou nervoso, agitado. Aí também tomando conta de 2 milhões de pessoas. Nós tomamos conta de 3, 4, 5 dentro de casa, nós não dá conta? Não fica agitado? As pessoas ficam, mas estou esgotada, estou esgotado. Quantos que te cercam? 2, tem hora que é 2. Está esgotado marido e mulher. Você encontra com os 2, está estressado. Um estressa o outro. Marido e mulher. Tem hora que tem um filho, 2 filhos. Estamos estressados. Moisés tinha que tomar conta de 2 milhões de pessoas. E um dia o homem irritou. E diz, porventura não sairá água dessa rocha para vós, rebeldes. Cutucou a rocha 2 vezes. Deus já deu uma paradinha nele. Não é assim que faz, não. Eu falei para você falar. Você fica envolto a problema que quando eu mando você fazer uma coisa, você faz outra. Mandei você falar com a rocha e não tocar nela. Fale! Já era tarde. Agora você não vai entrar na terra prometida. Sobe ali no Monte Nebo. Olha para frente, para direita, para esquerda, olha. Tudo isso daí. É para onde o povo vai. Você com seus olhos verás, mas os seus pés lá não pisarás. Abençoado Moisés, irmãos. Abençoados pastores. Abençoados pais. Abençoadas mães. Mas quando ouve alguma coisa da palavra, se irrita. E aquilo pode cruzar a linha da misericórdia. E Moisés teve que morrer lá sobre o monte. Agora o irmão Branham veio dizer, ele fez um ato de morte. 800 anos mais tarde, ele estava no Monte da Transfiguração. Olha Moisés no monte outra vez. Morreu no monte, olha ele no Monte da Transfiguração. Morreu no Monte Nebo, olha ele lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias. Que coisa, o homem tem um ministério e o ministério não morre. O homem morre, mas o ministério não morre. Sempre Deus usa o homem morre, mas o ministério não morre. Deus pegou tudo que estava em Moisés, passou para Josué, porque tinha pego tudo que estava em Moisés, passou para 70. Agora ele pegou o que estava em Moisés, passou para Josué, a comissão inteira. E Josué levou avante. Já encontrou o problema já de início, foi atravessar o Rio Jordão, já teve problema, Jericó salvou a prostituta, mas em Ai já tiveram problema, já teve um membro dele, já teve um pregador dele que já enrolou com a igreja outra vez, com a denominação, com a cunha de ouro e a capa babilônica, que são tudo espírito denominacional, dentro do ministério de Josué. Dentro do ministério de Moisés, a terra abriu a boca e engoliu todos os denominacionais.
Abriu a boca e engoliu todos eles. Datã, sua congregação, Coré, sua congregação, Abirão, sua congregação. Foi tudo para baixo da terra. Vivo! Deus é amor. É bom pregar Deus é amor, né? Deus é amor. Mas tem hora que ele fala, vou abrir a terra. Para um que nem você, eu te amo aqui embaixo. Pronto. Datã, Abirão e Coré. E Deus tem hora que precisa fazer certas coisas. Deus precisou deixar Moisés casar com aquela mulher. Porque ela era uma mulher de gênio forte. Irmão Branham disse, olha, daquele lado do deserto a coisa não estava tão bem assim. E aí, contudo, ficou firme, Moisés foi até o fim. Mas precisava de uma Zípora. Precisava. Deus não dá uma coisa que a gente não merece, não. Então é que você diz assim, coitadinha dela, não merecia casar com um daquele. É muito difícil, irmão. Principalmente para eleitos, para crentes. Deus dá o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Merecia uma coisa melhor, merecia nada. É aquilo ali mesmo, dali para pior. Você merecia aquilo ali. Aquela coisinha raquítica para te espizinhar a vida inteira. Fica ali. A vida inteira. Você tem que falar, eu mereço, Senhor. Mereço. Muito obrigado. Foi eu que pedi para o Senhor. Foi eu que pedi. Não é assim? É que depois que casa, não, eu não pedi isso, não. Você esquece. Você esquece. Na verdade, na hora de pedir, só pede bem. Porque você só vê coisa boa. Só vê coisa boa. Tem hora que as meninas, as filhas nossas, obedecem os namorados, mas não obedecem nós. Como o pai. Mas os namorados, elas obedecem. Até certo ponto, talvez, né? Mas agora, tenta apertar ela. Do jeito que você aperta ela, não é apertar com a mão sem ela, não. A coisa muda, né? Não estou falando nesse sentido. Mas tenta apertá-la depois de casado, que você faz de solteiro com ela. Ela vai espirrar logo. Ela te enganou. Tenta apertar. Você diz, eu vou fazer, vai dar certo. Você vai ver. Não tenta, não. São coisas que acontecem na vida. As pessoas mudam de uma hora para outra. Você levanta um dia, tem um dia com um gênio ruim, você levanta, tem que saber que lado que pisa no chão. Vou pisar com o pé direito hoje. É mais difícil. É o dia que você já levanta, não quer nem saber, pisa até com a cabeça aí, e já vai de cabeça no chão. E aquele dia não há quem te aguenta. Não há quem te aguenta. Não há quem me aguenta. Ao lado de quem você poria, meu Deus do céu? Que é isso? Então o irmão Brana diz sobre São Martins, 163 classes de crente. Quando São Martim tratou de ficar na igreja com o batismo do Senhor Jesus Cristo e com os sinais e maravilhas, a igreja católica não o reconheceu e o condenou e expulsaram. O expulsaram. São Martim, mensageiro da segunda era da igreja. Ele quis manter o batismo em nome de Jesus Cristo, a igreja deu um fim nele, expulsou ele. Você pensa bem hoje, depois de quase 2000 anos, você prega isso, o povo está tudo arrepiado. São Martim pregou o batismo em nome de Jesus Cristo poucos anos depois, 200 anos, 150 anos depois. Ele está pregando o batismo, já teve problema, a igreja não aceitou e expulsou São Martim. Mas quando Deus mostrou para o irmão Brana, mostrou que São Martim é que era o mensageiro. Não importa o que a igreja fez, Deus tinha ungido um homem para aquilo. Eu não vou ler tudo, tem tanta coisa boa aqui.
Eu peguei outra parte aqui que eu gostei também. Note o espírito que atuava no irmão Branham. Na oração, parágrafo 172, 3 classes crentes, olha o tipo de oração, o tipo de espírito teve nosso profeta. Como eu desejo ter um espírito assim, senão eu não vou no rápido. Você deve desejar ser assim. Se eu soubesse que alguma igreja denominacional está no correto, ou que o Concílio Mundial de Igrejas é correto, ou que a maioria das pessoas estão no correto, Senhor Deus, permita que eu seja suficientemente valente como homem e como cristão para admitir que estou errado e para recomendar a esta gente aquilo que eu saiba que é correto. Se eu sei que eles estão corretos, então deixe-me recomendá-los. Dizer para a minha igreja, siga ali, porque eles estão no correto. Mas, em outras palavras, se eu vejo que aquilo não é correto, me dê pulso. Me dê graça de pregador para eu poder chegar e mostrar para o povo que aquilo não é correto. Você precisa de uma mudança. Como veio o irmão Branham e mostrou que nós precisávamos de sair do pentecostalismo para poder receber um profeta, que era a palavra de Deus encarnada no dia. Ficamos ao lado do profeta, estamos ao lado de um profeta. Você pensa que isso é um bom lugar? É um terrível. O irmão Branham diz, quem se põe ao meu lado se põe num terrível lugar. A mensagem porque a pequena Belém diz, quem se coloca ao meu lado está num terrível lugar. Porque é um lugar de ser criticado, alvejado. Você tem que estar com defesas de Deus para você não morrer atacado pelas setas do inimigo, pela língua. Tem que haver uma proteção. E aqui, irmão Branham sabia disso. Ao lado de quem você quer pôr? Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Vamos entrar na vida desse ceguinho logo? Vamos? Primeira coisa que eu quero falar aqui hoje, o cego obedeceu. Jesus fez uma coisa, mas parece que estúpida, que ninguém ia aceitar. Mas ele fez. Tem hora que Jesus faz coisa, Deus faz coisa na terra, que é estúpida. Que só o eleito entende. Talvez eu não entenderia que... Você sabe por quê? Ele, o ceguinho, aceitou. Para começar, ele era cego de nascença. Ele não viu o que Jesus fez. Me parece que Jesus não avisou ele o que ele ia fazer. Ele só... E foi lá. Ele deve ter escutado, o ceguinho escutou. Tudo bem. Jesus foi lá e fez... Quem sabe pegou no queixo dele, levantou assim e esfregou. Esfregou aquela cuspaiada, cheia de lodo e areia no olho do cego. E disse, você vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Nem guiou, rapaz. Tem hora que você pensa que Deus tem que pegar você pela mão, fazer tudo. Ele diz, você se vira. Você não nasceu cego? Você não andou até hoje? Acha o tanque. A pessoa tem que ter luz para isso, gente. Se fosse qualquer um de nós, era difícil, porque a gente enxerga. Você vai fazer o que com isso aí? Eu já quero saber o que ele vai fazer. Não é verdade, irmão? Você também não é assim? Eu quero saber o que você vai fazer com isso. Essa nojeira. O que você vai fazer com isso? Então não é para quem enxerga, é para quem é cego. Tem coisa que Deus só faz para quem é cego. Você não vê aquilo mesmo. Ele faz. Aí depois que abriu os olhos, não estou nem aí. O que foi? E já lavei, que eu fui no tanque de Siloé. Já lavei. Alguém por perto podia ir atrás dele criticando. Ô, seguinte, você sabe o que está acontecendo? Eu não quero nem saber. Não, você viu o que ele fez? Não, não precisa falar nada. Eu vi que ele falou para mim.
Eu vou no tanque de Siloé. A gente aprende essas coisas e fica isso na gente a vida inteira. Quantos tanques devia ter antes do Siloé? E tinha que ser o Siloé. Não podia ser o Betesda. Tinha que ser Siloé. Não, eu vou lá no tanque de Betesda. Lá. Não, lá desce é anjo. Agora aqui, filho, é lavar cuspe. É tanque de Siloé. E quer dizer enviado. Quer dizer, eu te enviei. Vai lá e lava. Então, o ceguinho obedeceu. Jesus disse, vai ao tanque de Siloé. São João 9,11. Vai ao tanque de Siloé. E ele obedeceu. Ele foi. Ele não quis saber. Ele disse, já sou cego mesmo. Agora, cego, com o olho sujo de cuspe, de lodo, o que tem? Vou obedecer esse homem. Vou obedecer. Mas só tem que ser revelado, porque senão, o quê? Tanque de Siloé? Mas onde que é isso? Você vai me ajudar a chegar lá? Eu tenho dificuldade. Por isso, tem pessoa cega que faz coisa melhor do que nós que enxerga. Você vê, eles encontram a casa deles, eles casam com a maior normalidade, casam com a maior normalidade. Enfrentam o trabalho com a maior normalidade. Mas sempre te enxerga. E aquela bengalinha, bate aqui, bate ali, parece que a bengala sabe tudo. E eles vão. Eles não têm dificuldade. Tem hora que você quer ajudar o cego, tudo bem, você vai ajudar para ele atravessar a rua, porque ele não enxerga, tudo bem, você vai fazer uma bondade para ele. Mas ele encontra a rua da casa dele, ele desvia de carro, ele faz tanta coisa. No meio do núcleo dessas casas populares, o cego chega lá, ele acha a casa dele. Nós que enxergamos, dizemos, é difícil eu achar a minha casa, porque é tudo igual. O cego diz, eu já não estou vendo nada mesmo, eu vou achar a minha casa. Para nós não é tudo igual? É tudo igual, essa casa parece com a outra, é tudo igual. O cego, ele quebra aqui, quebra ali, daqui a pouco ele está lá na porta da casa dele. Dá certinho a chave no portão, ele chegou lá. Ninguém precisou falar, é aqui, ó. Não, ele já chegou lá. Ele é guiado também. Tem pessoas que são guiadas, mesmo cegas. Você tem que ver que elas são guiadas. E elas não são lamentadoras e são cegas. E nós que enxergamos, lamentamos. E elas não são lamentadoras, fazem de tudo, trabalham. E se for possível, nós que enxergamos, queremos dominar o cego. O cego trabalhando e nós falando, não faz assim não, não faz assim não. É nós que temos que ficar enchendo as paciências do cego. Enquanto deveria ajudá-lo. Mas nós queremos ser feitores do cego. Jesus fez aquilo, não quis glorificação, simplesmente fez seu trabalho e foi embora. O que eu acho importante é que Jesus vai e depois ele volta na hora certa. Está tudo certinho, rapaz. Está tudo certo, Jesus foi embora, ungiu o olho do rapaz e foi embora e deixou o rapaz sozinho. Você se vira, testifica. Se você crê, fala bem. Se você não crê, fala mal. Vai, fala para alguém. Faça alguma coisa. E o rapaz começou a dar testemunho sem enxergar quem foi que fez aquele bem para ele. Que ele estava enxergando com os olhos, mas ele não enxergou quem fez o bem. Quem o curou. E ele prosseguiu. Então ali o cego o confessou. São João 9,17. Como é que você confessa? Você não conhece a pessoa? Ele confessou, olha aqui. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te ungiu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. A coisa dele é assim, é rápido. Não sei, eu acho que... Não, ele não estava preso a ninguém, a sinagoga do pai dele, não vou chegar lá. Ele não estava preso à sinagoga do papai, da mamãe. Não, isso é salvação individual. O que você fala desse homem que te abriu os olhos? Ele é profeta. Mas espera lá, aí começa a palestra. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Agora é aperto para os pais. Não pensa que ia ser muito bom. Chama os pais dele. Mas é um aperto para os pais. E perguntaram-lhe dizendo,
É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Vê um concílio de pastores, viu? Como é que você está vendo aí? O Cordeiro saiu do trono. Então, foi? O que foi? O que aconteceu com você? Vamos? Vai perguntar para a família. Os seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse nosso filho, ele é nosso filho, e nós sabemos que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Quem sabe até mentira. Porque a primeira coisa que se faz é testificar em casa. O rapaz deve ter chegado em casa, deu tempo muito disso, irmão. O rapaz deve ter chegado em casa e agora mexendo nas coisas. E olha, papai, olha aqui. A cor da sua camisa é tal, da sua calça é tal. Ah, mamãe, ó, a cor do seu vestido é tal, seu cabelo é tal. Olha, o que aconteceu com você? Eu encontrei com um homem que me curou, estou enxergando. Ele cuspiu no chão, fez outro, sujou meus olhos, mandou eu lavar, eu fui, obedeci, lavei e voltei vendo. Calado. É provável que eles sabiam, porque a primeira coisa que você faz é testificar para os seus, para os dentro de casa. É ali onde eles te suportam. É ali onde eles trabalhavam tanto para o rapazinho e agora o rapazinho enxergando. Ele teria o prazer de dizer: ó, vocês não precisam fazer isso mais para mim, que agora eu faço. Agora vocês não vão ter esse trabalho mais. Eu faço isso daí, pode deixar para minha conta. Mas a família ficou preocupada. A gente acompanha isso daqui, é demais. E seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Mas agora, como vê, não sabemos. Ou, quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Você pode perguntar para ele, porque só ele pode responder. É outra mensagem que o Mombrana mostra, que se eles falassem alguma coisa, ele seria expulso da sinagoga. Os pais. Então o rapaz tinha que responder por ele. E quem que não responde? A gente era cego. Não sabia nada de 7 selos. Não sabia nada de 7 trovões. Não sabia nada de novo nome. Não sabia nada de IM. H-I-M. Não sabia nada de AM. H-A-M. Não sabia nada. Agora vem uma mensagem, passa esse lodo nos nossos olhos, e nós lavamos no tanque de Siloé, quer dizer, o enviado, que é o profeta do dia, lavamos ali mesmo. Nós lavamos os olhos na mensagem do profeta. E ficamos vendo isso. Quem fez nós ver? A própria mensagem. Aí nós vimos aquilo ali. Quem é que vai nos ajudar? Papai e mamãe não vai não. Eles serão expulsos do companheirismo. Companheirismo de pastores, companheirismo de igreja. Eles serão expulsos. Lá era assim também. Gente, se esse povo não percebe que a mensagem tem tornado uma denominação, e que eles estão fazendo a mesma coisa que os pais daquele ceguinho fizeram. Eu marquei aqui. Os pais se puseram ao lado da sinagoga. Os pais se puseram ao lado da sinagoga. 9:21 de São João. Os pais se colocaram ao lado da sinagoga, mesmo vendo o filho enxergar. Deveria pular para o lado do filho e dizer: meu filho, que bênção maravilhosa, você enxergando, graças a Deus, Deus tem feito uma obra. Não, filho, não fala nada não. Nós vamos jogar tudo em cima de você. Pode jogar em cima de Franca, pode vir, foi nós mesmo, é daqui mesmo, não tem problema. Mas de onde foi que você tirou isso? Da mensagem. Se é falso, é de William Branham. Como é que você pode dizer que é falso? É do diabo? É da mensagem de William Branham. Foi ele quem falou isso. Meu irmão, eu nem comecei. E como que você vai dizer essas coisas? Irmãos, isso aqui é tremendo. Mas os pais se puseram ao lado da sinagoga. E não ao lado do filho. Ao lado de quem você está se colocando? Se coloca ao lado de um companheirismo, mas não se coloca ao lado do filho, do homem, do filho que te revelou a palavra. Filho, Deus, numa mensagem esclarecedora, essa mensagem não perdeu a virtude, essa Bíblia não perdeu a virtude, ela havia perdido
Mas veio um profeta e ela se tornou nova. Essa mensagem não perdeu a virtude, havia perdido. Mas veio a terceira etapa, ela se tornou nova. Todas as mensagens do profeta, seja esta antes de 63 e depois, ela se tornou nova. Agora, por quê? Ao lado de quem você vai pôr? O povo hoje está se colocando ao lado de um pastor, ao lado de um companheirismo, ao lado de uma esposa, ao lado do marido, ao lado de alguém, menos ao lado da palavra. Você pensa bem como Deus olha para você numa hora dessa. Como Deus olha para mim. Deus queria que nós nos colocássemos ao lado da palavra e dissesse assim, ó, foi o profeta quem pregou que para revelar os selos o cordeiro tinha que sair do trono e tinha que terminar a obra de intercessão. Foi ele que falou e está falado. Eu creio nisso e acabou. Fim de conversa. Deus quer que eu testifique assim, por isso eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo, eu sei que isso é verdade. E acabou. Que ele não podia revelar os selos estando no trono. Ele tinha que descer como anjo forte, no capítulo 10 de Apocalipse. Ele tinha que descer como anjo forte Cristo. E se ele desceu, é porque ele saiu de algum lugar, tinha que sair do trono. E agora ele vem para revelar, e brame como um leão, e revela os selos para o sétimo anjo. E depois de revelado, então, João pede para comer o livrinho. Que é a noiva, diz o profeta, que João é o tipo da noiva, que pede para comer esse livrinho. Você não tem que pôr ao lado de mais ninguém, senão ao lado da mensagem. Se alguém perguntar, você está ao lado do Osmar? Você diz, não, eu estou ao lado da mensagem. Ah, mas eu sei que você congrega com ele. Sim, congrego com ele, só que eu estou ao lado da mensagem. Eu me pus ao lado da mensagem, porque a mensagem é quem diz assim. Vocês estão crendo nisso? É a mensagem quem diz assim. Não sou eu. É a mensagem. E você vai responder ceguinha. Ceguinho. Você vai responder se você viu. Você vai responder por si mesma. Por si mesmo. Mas se você não viu, fique como os pais do ceguinho. Fica dizendo, pergunta para ele, pergunta para o irmão fulano, pergunta para o irmão Beltrano. Ele deve saber disso. Porque você deveria saber. Mas se põe ao lado da sinagoga, como os pais do ceguinho se colocaram ao lado da sinagoga, e não ao lado do filho. Você não põe nem ao lado da mensagem do profeta. Eu fico bobo com essa pastorada que nós temos no mundo, ao invés de se colocar ao lado da mensagem do profeta e dizer assim, foi o irmão Brana que disse, é melhor nós calar a boca. Foi o irmão Brana que falou. Foi o pai. E eles não conseguem, gente, eles não conseguem se colocar ao lado da mensagem. Ao lado de quem você está? Nós saímos das denominações para vir com a mensagem. Hoje nós estamos largando a mensagem para ficar com grupos de pastores. Fala que não é isso. E tem muitos aqui mesmo que talvez a cabeça ainda está meio voando. Isso é verdade. Agora, por quê? Ficar com um grupo de pastores ao invés de estar com a palavra. Só porque alguém diz que é o primeiro que faz isso, você tem que ficar com o primeiro. Se houve uma luz maior que o primeiro não deu conta, passa para o segundo. Se tiver uma luz maior que o segundo não deu conta, passa para o terceiro. Não é isso que aconteceu no Brasil? Veio para o irmão missionário Martins, Arkel Russell Martins. Ele não deu conta de ver a boa parte dos selos revelados. Passou para o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Agora, eles, em Goiânia, com todo o encontro de pastores abençoados, não estão dando conta de ver que o cordeiro saiu do trono. Então passa para o terceiro agora. Passa para o terceiro. Que dificuldade tem? Vai perder posição, vai perder gente, mas tem que perder mesmo. Cada vez que nós fizemos uma troca dessa daí, nós perdemos. Entende? Sair da denominação, nós perdemos gente na denominação e viemos sozinhos para a mensagem. De dentro da mensagem, largamos os que criam na ressurreição e viemos crer. E irmão Brana revelou as coisas, revelou tudo. Agora, dentro daqueles que dizem que irmão Brana revelou tudo, estão dizendo que o cordeiro não saiu do trono, então não revelou tudo. Que a era não terminou, então não revelou.
É para quem saiu juntamente, é que foi revelado. Então, gente, passa agora outra vez. Não tem nada demais. Você diz, mas estão puxando para mais um homem. Não é o homem, é a mensagem. Eu tenho que acompanhar a mensagem. E se algum tempo, porque o irmão Brana diz, Jesus deve vir muito breve. Isso faz 40 anos, Jesus ainda não veio. Certo? E dentro desse espaço de tempo que nós estamos pregando, se Deus levanta algo maior, de maior luz, qualquer hora que Deus levantar algo de maior luz, eu quero ser como o irmão Brana disse aqui, faça eu ser suficiente homem para dizer ao povo, vamos seguir aquilo é verdade. Mas eles não têm revelação suficiente para fazer essa oração assim. Se eu soubesse que alguma igreja denominacional está no correto, ou que o Concílio Mundial de Igrejas é correto, ou que a maioria das pessoas estão no correto, isso é para mostrar para você que a maioria sempre está errada. Ele disse, se eu soubesse que é o Concílio Ecumênico, que é grande, é muita gente, se são as denominações, é muita gente também, mas se a maioria das pessoas estão no correto, Senhor, Deus, permita que eu seja suficientemente valente como homem e como cristão para admitir que estou errado e para recomendar a essa gente aquilo que eu saiba que é correto. Eu tenho que recomendar ao povo aquilo que é correto. Cada um de nós, os pastores, teria que ter sinceridade para isso. Nós estamos com medo de perder os membros, do mesmo jeito quando nós saímos da denominação. E eu estou percebendo em mim o mesmo espírito que eu saí da denominação em 1973 para aceitar essa mensagem. E eu fui um valente naquele dia. Saí da denominação sozinho com a esposa e um filho. Saí. Meti os peitos. E Deus me deu graça. E tem o grupo que tem hoje. Só que outra vez estou estourando isso daí. Outra vez estou estourando essa casca. Com a mesma força, com o mesmo espírito, até melhor ainda. Com conhecimento e revelação agora. Para estourar a própria casca que eu vivi dentro dela por mais de 30 anos. Eu vivi dentro dessa casca. Mas olha que casca. Te estouro e sabe que eu sou grão. Eu sou o grão. E tenho que avisar vocês. Siga o que é correto. Siga o que é correto. Se você achar que 3 pessoas na Trindade é correta, vai para lá. Não importa com isso não. Não importa com o que os outros falam. Quando você tem revelação dentro de você, tem uma revelação. Não é de Deus, mas você tem. Que tem 3 pessoas na divindade, vai para lá. Se você crê que o Cordeiro não saiu do trono, então fique para lá mesmo. Porque não dá para aceitar que ele saiu para revelar os selos, só que depois você não pode pregar que os selos foram revelados. Você tem que saber disso. Que todo mundo que não crê que o Cordeiro saiu do trono, eles, lá no fundo, eles creem que o irmão Brana tem que ressuscitar para revelar. Porque se o Cordeiro não saiu do trono, o mistério não foi revelado. E se o mistério não foi revelado, é o 7º que tem que revelar. E se é o 7º, ele já morreu, então ele tem que ressuscitar. Isso é na cabeça de alguém. Não na minha. E quando eles não admitem que o 7º tem que ressuscitar, os outros aí arrumaram um 8º. E colocaram um 8º e acham que é o 8º, e o 8º não sabe também que o Cordeiro saiu do trono. Graças a Deus! Graças a Deus, que nem o 8º sabe! Essa mensagem saiu, é daqui mesmo. Na verdade, ela é daqui. Uma pequena cidade do estado de São Paulo, do interior de São Paulo. Está aqui. Mas tem uma coisa, nem o anjo que diz ser anjo do Senhor não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Ele diz ser anjo do Senhor, ele diz ser o anjo de Apocalipse 22, e ele não sabe que o Cordeiro saiu do trono. E nós sabemos. O que é isso? Ah, mas eu tenho que seguir o anjo. Você vai seguindo o anjo aí, vai seguindo o anjo. Você tem que seguir a mensagem. Segue a mensagem. Essa mensagem ficou escondida do povo. Foi escondida do povo. E Deus revelou, abriu ela agora. Ela estava escondida até de mim. Aí Deus pegou e disse, Osmar, ceguinho, vê. Aqui, eu vou te passar. Vou dar uma cuspida. Fazer um lodo e passar nos seus olhos. Mas você vai e lava. E depois, aquele que pregou para você, que foi o seu pai na fé, ele não vai admitir, não vai responder por você não. A sua mãe, a igreja, não vai responder por você também não. É você mesmo que tem que responder por si próprio.
É você. E aqui estou eu. Para responder, porque eu creio na mensagem do profeta. Eu sei que ela é verdade. Eu respondo por mim mesmo. Amém? No finalzinho aqui, eles disseram assim: nós somos discípulos de Moisés. Discípulos de Moisés e rejeitando Jesus, que Moisés falou de Jesus. E eles dizendo: somos discípulos de Moisés. Eles dizem: nós somos discípulos de William Branham. Discípulo de William Branham e rejeitando que o Cordeiro saiu do trono, que foi William Branham mesmo quem disse que o Cordeiro saiu do trono, não foi eu. Foi o William Branham, primeiro selo 24, 28, 74, 78. Vai lá, vai estudar os selos. Você quer tudo mastigado? Vai estudar. Muito bem, isso faz bem para mim. Se eu me posiciono ao lado da terceira etapa, ao lado de quem você exporia, ao lado dos pastores do Brasil e do mundo, que não crê que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, eles não creem e chamam nós de falso, ao lado de quem você poria. Você pensa que você está aqui, você está no céu, você está num lugar que está sendo alvejado, é a cidade alvejada agora por todo mundo. Alvejada, não almejada, alvejada. Os outros estão lança línguas, mas não é língua também do Espírito Santo, dizendo: isso é do diabo, erva daninha. Agora, por quê? Eles não conseguem ver esta luz, eles não conseguem enxergar isso. Você viu, é para você, não é para o seu pai, não é para sua mãe, não é para o seu pai que te ganhou para a mensagem. Não era para Eli que cuidou de Samuel, mas a mensagem de Samuel corrigiu Eli e mostrou o fim da vida dele. Eli criou um filho dentro do tabernáculo, mas aquele menino profetizou contra Eli e seus filhos. E é isso, não estou profetizando contra ninguém, contra o que eles fizeram, contra o que estão fazendo, estou profetizando contra o que eles estão fazendo, contra a mensagem do profeta. Eles têm que saber que estão errados, eles estão dizendo que isso daqui é do diabo. Foi o William Branham quem pregou, gente, eu não tenho coragem de dizer que isso é do diabo. Foi o William Branham que disse que o Cordeiro tinha que sair do trono, foi o William Branham que diz: hoje ele não é mais intercessor, ele não é mais mediador, foi ele quem falou. Agora, como vamos dizer que isso é do diabo? Mas você quer alguém que testifique? Não vai ter ninguém para testificar. Pelo final, o ceguinho foi expulso. Aí o ceguinho foi expulso da sinagoga. Eles olharam bem na cara do ceguinho e disseram: que isso aí, rapaz? Você quer ensinar nós? E expulsaram-no. Interessante que durante esse trajeto que Jesus não entrou em cena. Tem um trajeto que é você e Deus. É você que resolve o problema. É você que ora, é você que decide, é você que crê, é você que é revelado. Era o ceguinho que foi curado, ele ficou no meio da sinagoga, e fariseu para lá e para cá. E como é que é esse negócio aí? E esse homem é pecador? Diz: que é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Mas você vai falar para nós como foi que aconteceu isso. Aí ele começou a falar, diz assim: vocês também estão querendo se tornar discípulo dele? Aí, logo eles disseram aqui, no versículo de 26 a 28 do capítulo 9: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Tem muitos aí que são discípulos dos Estados Unidos, outros são discípulos de Goiânia, outros são discípulos de Chapecó, outros são discípulos de Belo Horizonte. Você tem que ser discípulo da mensagem, rapaz. Discípulo da mensagem, porque discípulo desses homens era como aquele povo dizia: nós somos discípulos de Moisés. Eles estão dizendo que é discípulo de irmão Branham. Discípulo do irmão Branham e contra o irmão Branham, que o irmão Branham pregou. Foi o irmão Branham que falou que o Cordeiro saiu do trono, não foi eu. E não é para formar doutrina, não, para revelar os selos, ele falou. E no verso 27, me parece que é do intervalo, vocês veem, ele disse: se alguém não quer essas coisas na sua igreja, diga para eles não ouvirem. Porque isso aqui é para um povo escolhido que crê no nosso ministério. Foi o irmão Branham que falou, e ele disse: é a minha convicção, e cada um tem direito de pregar suas convicções, e é isso a nossa convicção, como o irmão Branham teve. Se alguém diz que o Cordeiro não saiu do trono, ou você não quer crer que ele saiu, então fica com quem crê que ele saiu. Ele não saiu? Fica com quem crê que ele não saiu. Fica por lá. Não estou mandando ninguém embora. Eu acho que quem tinha que ir embora já foi. Eu acho, entre aspas.
Tive que colocar isso aí, certo? Por quê? Porque vai indo, vai apertando, vai arrochando, e tem gente, quanto mais arrocha, ele diz, não, mas ele se põe ao lado da esposa, se põe ao lado do marido, e se põe ao lado de pastores, se põe ao lado de gente que entende, diz que entende, que são teólogos, se põe ao lado de companheirismo. Ó, nós temos tantos pastores no Brasil, Estados Unidos, companheirismo, isso aqui é o companheirismo original, eles têm coragem de falar assim, companheirismo original do Brasil, companheirismo original. Quer dizer, todo mundo que sai dali é falso. Porque é o companheirismo original. Como se Deus tivesse uma denominação original também. Aqui na Terra, de um companheirismo original. Não existe isso, gente. Companheirismo original nem de Franca, nem dos Estados Unidos, nem de Goiânia, nem de lugar nenhum. O companheirismo é a palavra. Ou você obedece, eu obedeço a palavra, a mensagem do dia que foi revelada, ou estamos desenganados. Nós não iremos no rapto. Ou crê, ou não vai no rapto. Essa é a verdade. Não adianta ficar com meio termo, que nem Deus gosta de meio termo. Ele já diz assim, eu sou o primeiro e o último. O irmão Brandt diz, ele nunca disse que é o meio. Porque no meio ia acontecer muita coisa. Mas primeiro e último, quer dizer, a luz do amanhecer Jesus, a luz do entardecer Jesus, nem William Branham. Eu sou o primeiro e o último. Ele diz, não fala nada do meio. O próprio irmão Branham mostra isso. Ele não fala nada do meio, porque no meio tem denominação. Agora, vamos lá. Deus revelou os selos para William Branham em 63, nós estamos 40 anos, agora passados já para 41 anos dos selos revelados. Por favor, se você não puder ver uma luz dessa daí e ver que é Deus outra vez, é a luz do entardecer manifestando para nós também. É a luz do entardecer, não mexa com o homem, fale apenas da mensagem. Esqueça do Osmar, porque o Osmar é que nem você, mortal, falho, e não ponha os olhos nele não, que uma hora ele tem que fracassar para você cair também. Aí cai seu bico, pensar. Então não fica pensando não. O profeta diz assim, ninguém pense coisa alguma a mais de um homem, porque quanto mais você pensa que ele tem, ele não tem. Ele não tem aquilo, você pensa que ele tem, ele não tem. Então pensa nele como humano e que precisa da misericórdia de Deus para poder continuar pregando, vivendo essa mensagem. Amém? Que Deus nos dê luz. Ao lado de quem você exporia? Ao lado de quem você está? O Cordeiro que saiu do trono ou que está no trono? Se você está ao lado daquele que o Cordeiro está no trono, os selos não foram revelados. Se você crê que o Cordeiro saiu do trono, os selos foram revelados, porque ele só ia revelar depois que saísse do trono. Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão por este momento em sua presença, pela luz da sua palavra que brilha no nosso coração. Não queremos e não temos nada mal no nosso coração contra quem quer que seja, mas esta é a verdade da hora que nós precisamos ouvir. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém.